O agronegócio está na mira dos governos. Nesta semana, uma possível intervenção do governo no setor agro voltou a ser tema no Palácio do Planalto. Alas do PT sugerem medidas como a criação de cotas para exportação e até a taxação, como possível alternativa para tentar reduzir o preço dos alimentos. A gente vai direto até Brasília conversar com o Bruno Pinheiro, que acompanha essa discussão de perto. Bruno, seja muito bem-vindo. Para começar essa edição, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, nomeada ministra das Relações Institucionais. As posições mais à esquerda de Gleisi vão influenciar o governo na direção de decidir taxar as exportações, já que esse tema está na mesa? Seja muito bem-vindo. O que eu ouvi é que o governo está recuando de aplicar uma nova taxação. Ótimo dia a você e a quem nos acompanha também. Essa chegada de Gleisi Hoffmann ao governo federal, o que eu ouvi é justamente que vai fortalecer essa imagem do governo dentro do Congresso Nacional, melhorar essa relação, o que automaticamente é emplacar uma agenda vitoriosa, o que na verdade é o quê? Uma defesa do que é de interesse mais à esquerda dentro do Congresso. Lula estava reclamando que estava faltando alguém que fosse fiel ao governo de fato, que possa fazer uma defesa legítima, raiz, dentro do Congresso Nacional. O que eu ouvi ainda nessas últimas horas após a indicação de Gleisi Hoffmann, que ela é muito forte no argumento, que não cede tão fácil e que coloca respeito numa discussão, e que isso seria muito importante, diferente do ex-ministro agora e futuro ministro da Saúde, que às vezes levava um tom de brincadeira, que nunca viram a Gleisi Hoffmann nesse tom. Então, diante disso, de negociação, será muito melhor de conversar com Gleisi Hoffmann. Acontece que ela já tem uma forte resistência entre a oposição, inclusive quando reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, algo que foi condenado, inclusive, entre aliados do governo Lula. Kelly. Em outras palavras, essa agenda mais à esquerda, nas suas palavras, numa defesa raiz de Gleisi Hoffmann, poderia influenciar alas mais perto do governo Lula, alas, ou melhor, o governo Lula como um todo, a pessoa de Lula, outros ministros, na direção de buscar medidas que o próprio PT defende, como, por exemplo, a taxação das exportações. Nas últimas semanas, a gente viu muito se falar sobre o governo ter uma divisão entre os próprios ministros, com uma parte dizendo sim, tem que taxar o agro para baratear o preço do alimento, achando que essa ideia iria funcionar. Na prática, a gente tem a economia para mostrar que não funciona, e outra ala dizendo que era descabida essa ideia. O que você apurou é que a ideia de taxar as exportações vai ser colocada na gaveta, por quê? Existe um entendimento de que nesse momento não seria viável, que aplicar uma taxação não conseguiria chegar no objetivo do governo, que é de refrescar no bolso do consumidor de fato. Então, o que a gente entende? Há alguns dias, Gleisi Hoffmann e os seus aliados estavam reclamando que nesse novo governo de Lula, os aliados antigos e mais virtuosos, mais fervorosos, não foram contemplados, estavam fora do governo. Lula faz um gesto, então, chama a Gleisi Hoffmann, já com 50% do mandato realizado, já concluído, para tentar rever, então, essa articulação, justamente numa hora que tem uma queda de popularidade. E essa queda é entre os seus eleitores, de fato, porque acabou complicando essa alta dos alimentos. E aí começaram a ver o quê? Vamos colocar na conta do agro que vamos conseguir refrescar, então, até mesmo a nossa imagem. Mas outros aliados entenderam que não, que colocar na conta do agro ou aumentar, aplicar uma taxação não seria viável, não conseguiria chegar na expectativa do governo de alcançar o que é necessário. Então, nesse momento, é recuar. Ontem chegaram a ensaiar uma ideia de começar a cobrar um imposto maior sobre o milho e o etanol. Mas hoje, ao amanhecer do dia, após uma reunião com os setores, é que não haverá nenhuma taxação nesse momento. E aí, essa reunião do ministro Carlos Favaro ontem com esses setores, algumas medidas foram apresentadas com a indústria para conseguir esse refrigério, vamos dizer assim, tanto no bolso do consumidor quanto na imagem do governo, Kelly. A nossa audiência sabe, porque a gente há semanas vem tratando disso, Bruno, que a tese de taxar a exportação para baixar o preço dos alimentos, ela é falida. No final das contas, você desincentiva a produção, desincentiva investimento e, pelo contrário, pode gerar mais pressão altista em preço de alimento lá na frente. O governo ouviu outras fontes, parece
segundo a sua apuração, que se deu conta que essa ideia não daria certo, mas me dá sinais de que ele não desistiu de taxar o agro. Só nessa sua breve intervenção você já falou em taxação das exportações, taxação do etanol e até mudança em alíquota de milho. Por fim, o ministro da Agricultura me parece cada vez mais enfraquecido e com chance de ser trocado nessa reforma ministerial de Lula. Ministro da Agricultura Carlos Fávaro dará adeus em breve ao governo. Quem entrará em seu lugar? Existe uma reclamação que é o seguinte, que nunca faltou dinheiro para o Ministério da Agricultura e ainda assim o governo está apanhando do setor, está tendo reclamações, ou seja, nunca faltou para o Ministério e ainda assim não tem conseguido fazer uma imagem dentro do setor. Isso tem sido ruim. Então, existe uma reclamação do ministro Carlos Fávaro de uma rota de colisão entre a Casa Civil com o ministro Rui Costa e com o ministro Fernando Haddad. Um ponto foi esse corte do Plano Safra. De acordo com interlocutores, auxiliares do ministro, lá em novembro, o ministro Carlos Fávaro já estava se reunindo com o ministro da Fazenda, já alertando que iria faltar recurso, mas que não foi atendido. E 48 horas após o corte do Plano Safra, o ministro da Fazenda libera a linha de crédito de mais de 4 bilhões de reais. Isso foi visto como um movimento para expor o Ministério da Agricultura e o ministro já disse na Casa Civil que se acontecer de fato essa intervenção ou se não for atendido, não for ouvido, ele vai deixar o ministério. Esta semana, o nome de Arnaldo Jardim foi muito sondado, não é de hoje. Ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e o governo resolveria duas situações. Resolveria essa articulação do Ministério e também acalmaria a oposição. São quase 400 parlamentares que compõem a Frente Parlamentar da Agricultura, que já fizeram várias obstruções em agendas do Congresso. Ou seja, é uma pedra no calçado do governo, que incomoda muito. Nesta reunião de ontem, 4 medidas foram discutidas. Entre elas, um maior aproveitamento das carcaças, o que foi citado a essa possibilidade de reduzir o desperdício e os custos, na verdade, ao descarte apenas da parte afetada em um caso de problema de saúde, ao invés de ter um descarte do animal inteiro. E a outra, a regulamentação da lei de autocontrole. A indústria chegou a mencionar, viu ontem, a importância da regulamentação de uma lei, especialmente para o credenciamento de fiscais que são terceirizados nos frigoríficos. Isso aumentaria também a capacidade de produção ao autorizar que os frigoríficos acabem operando em mais turnos e até os fins de semana. E a outra é a desoneração da tributária. Representantes do setor, pelo que eu ouvi, mencionaram a possibilidade da desoneração de PIS e COFINS sobre determinados produtos consumidos pela população de baixa renda, como o corte de frango, de suíno e itens processados. Então foram 4 medidas que o governo ouviu ontem, na verdade, o ministro ouviu e hoje levou para o governo numa reunião com o presidente Lula. A conferir se essas ideias, essas sugestões serão acatadas. E aqui, quando a gente vê sobre regulamentação ou sobre a desoneração de COFINS ou de qualquer outro imposto, isso esbarra no Congresso. E aí será a hora da Gleice Hoffmann entrar em ação. Se vai conseguir convencer a oposição ou não em relação a esses impostos. Bruno Pinheiro, muito obrigada pelas atualizações direto de Brasília. Volte sempre ao Hora H do Agro. Até a próxima. Um abraço. Outro a você.